Bom, vamos lá, Forjá. Como é que você está vendo toda essa situação do tarifaço? Qual que é a causa principal para o Brasil ser sancionado em 50%? Porque tem várias hipóteses na mesa. Na sua visão, qual que é o motivo principal? Acho que a gente tem que dividir esse assunto em 3 aspectos diferentes para ele fazer sentido. A gente tem a questão comercial, e aí não tem nada a ver com o saldo da balança comercial, mas como o Brasil passa a ser utilizado como uma ferramenta econômica de projeção nos Estados Unidos. E isso nos leva ao segundo aspecto a ser avaliado, que é a influência massiva do Partido Comunista Chinês no Brasil, em diferentes vertentes, e que tornam o Brasil, então, uma proxy econômica da China, e isso causa impacto ao mercado americano e à zona de projeção dos Estados Unidos e em outros países com os quais o Brasil faz negócios. E o terceiro ponto importante são as agendas repressivas que têm um padrão internacional e que foram fomentadas no Brasil como em um laboratório a ser copiado nos outros países, e que agora, com a mudança de vertente política internacional que o mundo está vivendo, o Brasil passa a ser aquilo a ser rechaçado e não copiado. Portanto, desbravar os avanços autoritários no Brasil não versa apenas sobre o Brasil, mas sobre a possibilidade de desarticular essas mesmas estruturas nos outros países antes mesmo que elas estejam sólidas. Então, tem 3 aspectos importantes e todos eles estão na agenda internacional de Donald Trump, que vem combatendo a influência do Partido Comunista Chinês no mundo todo. Fez na Groenlândia, fez no Panamá, fez no México, faz no Canadá, fez na Europa, faz no Oriente Médio. Então, há um padrão na agenda internacional do Trump e isso passa por pressionar o Brasil. Então, a justificativa original do tarifaço são as arbitrariedades, e sim, elas fazem sentido, mas existe uma agenda maior. Inclusive porque o conjunto de tarifas que os Estados Unidos têm apresentado no mundo cria, no meu entendimento, uma fronteira tarifária que força os países a afastar-se do multilateralismo, das supranacionais, e passar a debater as relações comerciais de maneira bilateral. Então, essa bilateralidade tende a fortalecer os mercados internos, e quanto mais fortes os mercados internos são, mais fraca é a influência da China. Voltamos à mesma agenda central. Então, acho que passa por isso em que o Brasil acabou tornando-se um símbolo desses múltiplos pontos, nessas 3 camadas aí de avaliação. Diogo, eu queria te fazer uma pergunta, e aí se o Alan também quiser complementar, sobre a gente estava conversando anteriormente sobre a seção 301. Onde entra isso, o que é, só para deixar bem claro aqui para a nossa audiência. A seção 301 é um instrumento de... não vou dizer no nosso caso vai servir como investigação, mas é um instrumento para mitigar desigualdades ou exploração na relação comercial com os Estados Unidos, né? Então tem múltiplos fatores lá. No nosso caso especificamente, os pontos que foram escolhidos na seção 301, elas vão nos pilares da participação do modelo de takeover chinês no Brasil. Então, nós estamos falando aí, apareceu lá 25 de março, por exemplo, na seção 301. Isso tem a ver com pirataria, isso tem a ver com a destruição do mercado de produção de miudezas, isso tem a ver com... Então, quando você para olhar o panorama geral dos pontos colocados no 301, todos eles têm um potencial muito grande de atingir justamente essa influência da China no Brasil. Um exemplo recente de tarifa, foi até anterior aos 50%, e que tem muito a ver com esse caso do 301 que você citou. Eu não lembro agora todos os itens, tá? Em live eu cheguei a bater um por um e explicar, agora assim de cabeça eu não me lembro. Mas a gente tem o caso dos minérios de ferro, né, em que o Brasil tem uma qualidade muito grande, tem uma produção muito grande, e a gente vende o nosso minério inteiro para os Estados Unidos, praticamente, né? A maior proporção vai para lá, e a gente compra o de menor qualidade da China. A gente tem uma relação de quanto a gente pode vender para os Estados Unidos, e a gente vende o excedente e paga essa tarifa adicional do excedente. Por que a gente pode fazer isso? Porque nós estamos comprando baratinho da China. Então, na prática, a China está pedalando minério pelo Brasil dentro do mercado americano. Isso reduz a capacidade do mercado americano local de produção. Se ele tem que produzir menos, ele vai ter menos estrutura logística, menos capacidade produtiva, menos dependência, por aí vai. Trambiqueixa. A gente sabe muito bem o que é trambiqueixa. Vai na lavagem de dinheiro, vai na participação direta do mercado chinês, enfim. E tem o negócio esses bancos de digital também, que negócio de PCC, dinheiro, lavagem de dinheiro, é um monte de rolo. Puta, vamos você ter falado nisso. É um monte de rolo. Esse negócio do Pix. Vai competir. Agora o 301 vai acabar com o Pix. É a maior balela da história da humanidade, né? Porque não vai acabar com o Pix coisa nenhuma. Claro. O que ele faz ali, ele faz uma referência ao Pix sobre o risco do controle estatal na transação e sobre o impacto que o Estado pode ter nas empresas americanas. É muito claro. O próprio documento chega a citar praticamente isso. E voltamos, então, ao mais um ponto, o controle, né? De novo, ponto do controle.
Enfim, essa é uma balela que está lá e que então, os Estados Unidos não quer perder para a China. Essa que é a grande realidade, né? Ele não quer perder o negócio e você já perdeu a aposta porque você falou que o Trump não sabia negociar. Eu falei isso. Falou que ia ligar pro Putin. Falou grosso. E falou que o Putin era melhor. Falou que o Putin era melhor. Falou que o cabelo do Sam tá horroroso. Aqui no 5 contra 1 comigo, colocando palavras na minha boca. Falou que o Putin tinha mais cabelo. Na maquiagem. O que eu falei também é que a China hoje ameaça. É lógico, é uma ameaça aos Estados Unidos. Junto com a Rússia. É uma ameaça. Mas o Trump mostrou que negociou com a União Europeia e tal. Você acha que ele fez bem? Você acha que ele... Porque o Trump, ele é um cara que, pô, ele é bom para negociar, né? Ele é danado, porque ele sempre dá uma... Ele sempre deixa uma brecha na negociação, né? Pode ver toda negociação que ele vai fazer, ele dá uma brecha. Ele joga lá em cima a régua, depois chega num meio termo, né? Agora, o Emílio, eu acredito que esse mundo mais tarifário que a gente vai viver, né? Enfim, ele é um mundo que se torna pior, né? Eu sou um defensor de globalização, inclusive tão defendida, né, pelos Estados Unidos, né? Uma ordem mundial liberal, neoliberal, que os Estados Unidos fomentaram, intensificaram com o Reagan e a Thatcher e que trouxe um padrão de vida mundial muito grande, que é o que interessa no final das contas, melhorar a vida das pessoas, né? Então, livre comércio melhorou a vida das pessoas. E agora, com mais protecionismo, o que eu vejo? Você vai ter uma consequência econômica, sim. Eu vejo como um retrocesso. Esse é o motivo pelo qual eu fui contra as tarifas aqui da Shein, lembra das tarifas da blusinha? Como eu sou contra também ao protecionismo de Donald Trump. Apesar de ser de direita, conservador, etc., mas o protecionismo não tem nada a ver com direita. É isso, Diogo? Posso trazer uma outra perspectiva? Pode. Vamos imaginar o seguinte, antes desse processo avançar, e quando nós ainda tínhamos, vamos chamar de fronteiras tarifárias para ficar mais fácil de entender, relação de tarifas entre países. A gente tinha, por exemplo, o conceito das multinacionais. Você encontrava uma mesma empresa que tinha fábricas em países diferentes. Quando uma empresa americana faz uma fábrica no Brasil, ela gera empregos no Brasil. Sim. Quando ela gera empregos no Brasil, ela gera capacidade sustentada de consumo. Não é baseada em crédito, não é baseada em fluxo financeiro. É a geração de riqueza. A geração de riqueza amplia a base monetária, porque a riqueza compensa o processo inflacionário. Cria parte da perspectiva de valor da moeda. Então, quanto mais sólidos são os mercados internos, mais sólida é a capacidade de consumo nos mercados internos, mais sólidas são as relações econômicas entre as nações e as suas autonomias. O que acontece é que esse conceito liberal, que a princípio parecia realmente muito fantástico, ele talvez funcionaria bem, se nós tivéssemos mantido a pluralidade produtiva. Ou seja, se todos os países continuassem a ter as suas matrizes produtivas de valor agregado, em grande medida nos seus próprios países ou entre países. Mas o problema é que isso serviu, essa remoção das fronteiras tarifárias, deixou um campo aberto para a China concentrar a produção do mundo. Então há um sinocentrismo produtivo, que é resultado da ausência de fronteiras tarifárias, então tem um campo aberto livre para a China entrar. A China tem as tarifas não financeiras, as agendas ESG, 2030, direitos humanos, que os outros países são cobrados e têm que cumprir, mas a China não. A China vinha sendo um dos países que mais poluiu no mundo sem nunca ser cobrado por isso. Então há um custo adicional para os demais. Além disso, a China tem empresas que não são privadas. É uma mentira que o mundo aceitou justamente pela vantagem financeira que você gerou para pessoas, empresas e governos. Agora, quem fomentou e quem fez com que a China crescesse muito foram os próprios americanos, foi os Estados Unidos. Fazendo fábrica lá no Brasil. Levando fábrica para lá. E diga-se de passagem, há 10 anos a renda per capita norte-americana dobrou. Então não é que os Estados Unidos saiu prejudicado dessa história. A verdade é que a China absorveu todo o impacto inflacionário do mundo. Existem uma série de indústrias ainda nos Estados Unidos e, para mim, o principal dado é o crescimento. Veja, dobrou a renda per capita norte-americana. Então não é que a China, né? A gente tem uma visão de que a China acabou piorando o mundo. Não. O padrão de vida dos Estados Unidos melhorou. A renda per capita norte-americana melhorou.
Então, eu vejo que há uma mudança de discurso agora com o Trump, porque até ontem o liberalismo era altamente defendido no mundo. Os dois pontos que você colocou são importantes. Quem cria esse modelo realmente, essa ideia surge nos Estados Unidos em 1973, ela começa a ser implementada em 77. Isso, ela ganha volume a partir dos anos 90 na indústria de miudezas e a partir dos anos 2000 atinge a indústria de complexidade. Então, sim, surge dos Estados Unidos. Mas aí a gente tem uma perspectiva política que ampliaria o debate, que é entrar na questão do deep state americano, do plano globalista, da participação dos europeus nesse processo. Então, há uma outra agenda por trás. Claro que não vai caber aqui numa resposta, numa entrevista, mas não poderíamos entrar em quem Estados Unidos fez isso. Quem Estados Unidos fez isso? Com quais propósitos? E voltando no ponto de que melhorou a vida, esse é justamente o problema. Veja, quando eu tenho empresas que não são privadas, são empresas estatais que fingem ser privadas, que em joint venture se juntam com as empresas americanas, oferecem trabalho escravo na prática, né, esse foi o início principalmente do modelo, e ausência de tributos. Por que não há tributos? Porque o governo é sócio. Depois você tem, com isso, uma produção de custo muito baixo. E o acúmulo de dólares da produção de custo muito baixo te dá poder de subsídio. Ou seja, o seu produto é impossível de se competir com ele em qualquer mercado. E aí, o processo natural do interesse econômico leva essas empresas para lá. Eu não acho que esse modelo foi sem querer, eu acho que ele foi pensado. Eu concordo com você. Eu só não acho que seja de interesse dos Estados Unidos. Por fim, o outro aspecto que você colocou da melhora de vida, isso é muito relativo. Vou dizer por quê. Porque nós estamos olhando... Não, dado objetivo. Não, tudo bem, mas eu vou qualificar o dado objetivo. Nós estamos falando de volume de grana. Certo? Por habitante. Sim, só que o mundo inteiro inflacionou nesse processo, porque o mundo inteiro perdeu capacidade produtiva. A pobreza produtiva da Europa é absolutamente lamentável. A mudança do quadro social em razão desse modelo é absolutamente lamentável. As previdências europeias são uma vergonha. Isso é resultado de um processo que passou a ser mais comercial do que produtivo. Não, mas ali na Europa você tem um protagonismo do Estado que é muito grande. Eu estou falando dos Estados Unidos. A renda per capita norte-americana melhorou e o padrão de vida da China melhorou também. A China era um país absolutamente pobre, hoje você continua a ser. Depende de qual chinês você melhorou. Não estou falando que é os Estados Unidos. Gente, eu não estou falando que é os Estados Unidos, Emílio, mas ela melhorou. Se você pegar de 1980 para hoje, é factual, é objetivo. A China melhorou. O padrão de vida melhorou. Fora da zona neomercantilista costeira, a conversa é outra. Exatamente. Então, aliás, lá a China continua pobre. Exato, Gani. Vai dar uma roda. Não é só Xangai lá do... Não, tudo bem, mas eu estou falando assim. Você é Xangai do calcinha. Shanghai do calcinha. Eu fui para Shanghai. O meu avião. Eu fui para Shanghai. Shanghai. Chão de fábrica, amigo. Pelo amor de Deus. Eu estou falando o seguinte, eu não falei que ficou, né, os Estados Unidos, nada disso, mas que houve uma melhora. O país inteiro era uma miséria e agora você tem pelo menos alguns... O Sam é um cara de dados. Fala aí, Sam. Vai, Sam. Eu sou um cara de dados. Manda foto. Tem dado muito. Não, eu acho que a China melhorou, sim. A questão, acho que fica para debate ok, eu entendo que tem uma questão política, os Estados Unidos não vai colher uma inflação, alguns setores já estão reclamando disso, assim. O Trump impõe, falando assim, olha, eu estou impondo, quem vai pagar essa tarifa é o Brasil. Isso não é necessariamente verdade, é uma meia verdade, porque uma parte também é paga pela sociedade americana. E talvez nem todos estejam alinhados nessa agenda. Eu topo por uma questão ideológica, por uma questão disso. Eu queria sua opinião. Eu acho que nos Estados Unidos, no caso da tarifa em relação ao Brasil, há um interesse geopolítico, então, de mudar a zona de influência predominante, que hoje é do Partido Comunista Chinês, era a mesma zona de influência que nós encontramos em outros países com outras bases operacionais. É o caso da Venezuela, com as agendas do narco, do mercado negro de petróleo, é o caso do México, com as agendas do narco. No caso do Brasil, tem uma matriz de influência produtiva. A China faz isso. Ela encosta nos países como parceiro econômico, amplia a percepção de lucro financeiro, enquanto ela esvazia a capacidade produtiva. Ela vai empobrecer esses países por dentro, enquanto os números e os dados concretos parecem ser positivos. Mas quando você para olhar o resultado final dos parceiros mais próximos da China, é falência, é quebradeira. Veja a Argentina. A Argentina é um caso concreto de uma parceria muito próxima da China até a chegada do Milei. Dá para chamar de Argentina, talvez. Então, quando você fala sobre os Estados Unidos, eu acho que o primeiro ponto é esse. Acho que o interesse do Trump, um dos principais, ele tem demonstrado isso ao redor do mundo, né? É reduzir a influência do Partido Comunista Chinês e a dependência do sinocentrismo. Concordo com você. Eu acho que é exatamente isso que ele está falando. Aconteceu já isso americano com o europeu, em 1800 e tralalá, aconteceu a mesma coisa, porque ele fala, está muito europeizada a América.
Os caras... Porque é o seguinte, o Brasil, se você pegar o Brasil é um país de trouxa. Né? A gente é trouxa no Brasil, porque você pega Abreu e Lima. Falaram pra gente que custava... Era 12 e pagamos 100 bi. Não é isso? Abreu e Lima não era 12 que a gente ia pagar? Nós pagamos 100 bi. Então é um país de tonto. A gente paga qualquer coisa que eles falarem e a gente vai pagando. Só que o Brasil é grande. E o Brasil, o Trump falou, pô, os caras são série C, mas é um paizão. Se aproximando da e China. não quer que se aproxime lá dos... E tá se aproximando. Porque quem é amigo, quem é companheiro? Exato. Vai você que é um liberal. Quem são os nossos companheiros? Não, isso... Fala quem são nossos companheiros. China, Nicarágua, Venezuela, Irã. Então, para onde está indo? A grande preocupação do Trump, que eu vejo, é perder, isso ele já falou categoricamente, é perder a hegemonia do dólar. Mas com o Brasil, mas o Brasil é o Brasil se aproximar lá dos companheiros. Mas é isso que eu tô falando. Não é o dólar. Olha só, calma aí. Ele deu uma entrevista. Pega a carta, Ó o nosso BRICS aí, ó a turma. Tá de BRICS, hein? Ó a turma nossa. Explica aí, ele deu uma entrevista. Hein, Forjais? Ó a nossa turma. Só beautiful people. Olha lá. Ele deu uma entrevista, o Trump, na Fox News, em 8 de novembro de 2024, para o Tucker Carlson. E ele fala o seguinte, olha, a gente pode perder a hegemonia do dólar. E isso significa se tornar um país de segunda linha. Se a gente perder... O Trump falando, não é o Alan falando. Campanha política, é o Trump, bicho. Não, meu amigo. É o Trump falando. A gente não pode perder a hegemonia do dólar. Se a gente perder, a gente se torna um país de segunda linha. Equivale a perder uma guerra mundial. E a gente está perdendo o Brasil. Ele fala categoricamente. Antes da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, na cúpula do Cazaquistão, o Brasil, juntamente com a China, inicia um movimento de criar um sistema de pagamentos que era para não utilizar o dólar. Isso foi o Lula que falou. Então, mas é o Lula e o Maduro. Mas é isso, os dois. Nem o Putin comprou isso aí. Nem o Putin. Mas é isso que irrita. Mas a gente tá falando a mesma coisa. É isso que irrita muito o Trump, entendeu? Porque não é só o discurso. O Brasil encabeçou esse movimento junto com a China de substituição do dólar. É verdade. Isso enfurece o Trump, entendeu? E agora ele tá dando um recado. É uma questão de... Isso eu concordo contigo, viu, ô Diogo? É uma questão geopolítica e ideológica. Mas, fundamentalmente, no meu entendimento, tem muito a ver com o dólar. Não, mas eu não acho ideológico, eu acho estratégico, Alan. Por exemplo, deixa eu acrescentar um ponto aí. Tem uma diferença entre o discurso que você faz para ganhar apoio popular e a sua agenda real. Quando a gente olha para essas lideranças e espera como agenda real o seu discurso, a gente se descola da realidade. Então, por exemplo, para você convencer o americano de que a censura no Brasil é importante, para você convencer o americano de que o impacto no Brasil é importante, você precisa atingir alguma coisa que toque no americano, que importe para ele. Então, a hegemonia do dólar é algo importante para os americanos. A liberdade de expressão é algo importante para os americanos, quando promovida ou não por empresas americanas. Então, ter um inimigo internacional comum, que torna o Brasil associado a esse inimigo, torna as causas do Brasil importantes. Então, eu vejo nesse discurso do Trump uma preparação para o que ele está fazendo agora. Perfeito. Eu não vejo como o que ele realmente... Há uma diferença entre o que uma liderança internacional diz que vai fazer e o que ela realmente quer fazer. Exato. Com relação a hegemonia do dólar, eu acho muito difícil, quase impossível, porque a própria China tem as suas reservas em títulos americanos. Exatamente, a China é tomada. Não, eu também acho. Gani, você está muito Bloomberg aqui. Não, mas isso preocupa ele. Ele falou categoricamente, né? Ele até hoje... Como artifício retórico, esse é o meu ponto. O que ele fez foi cavar apoio para as ações que estão sendo adotadas depois. Acho que esse é o ponto fundamental.